Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio dessa série Professor Independente. Eu sou Arthur, professor de inglês. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com Luiz Otávio Barros. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado pelo convite, meu caro. É um prazer recebê-lo, é sempre um prazer conversar com você. Não é a primeira vez que conversamos. Temos outras conversas, temos mais uma conversa gravada no YouTube. Quem quiser... Verdade. Pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Eu acho que foi, inclusive, uma conversa que deu até um susto, assim, né? Porque a gente gravou em fevereiro. E aí, quando lançou, que estávamos os dois no mesmo ambiente, interagindo, sem máscara, até... Eu não me toquei pra isso, né? Eu falei, nossa, as pessoas acho que vão cair. Depois que eu me toquei, falei, nossa, não tinha pensado nisso, né? Preciso esclarecer que tinha sido pré-pandemia e foi lançada na pandemia. Por que esses dois estão no mesmo cômodo, interagindo? Não fomos cancelados por milagre, né? Pois é. Mas é sempre um prazer conversar com você. Luiz, igualmente, meu eu caro. costumo dizer que essa série não tem uma bio, porque essa série é uma bio. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, que foi desde quando você começou a dar aula e chegou até aqui, e as variáveis contextuais que tiveram aí no meio, as certificações, as qualificações que você fez aí no meio, como é que foi? Eu comecei aos 17 anos numa escola de São Paulo, acho que dá tranquilo dar os nomes, né? Chamada CEULEP. É uma escola que me ensinou muito. Como diz o meu amigo Igor Cavalcante, eu era basicamente um feto, eu era muito, muito novinho, e o CEULEP me ensinou bastante, assim. Eu dei aula lá durante 2 anos e pouco, fui para a cultura inglesa, que é onde eu havia aprendido inglês e tirado minhas certificações, tal, onde eu dei aula por alguns anos e fui coordenador acadêmico por outros. Eu fui coordenador dos níveis avançados por alguns anos e Head of Teacher Training por outros. Fui para o Reino Unido fazer mestrado em Linguística com uma bolsa pelo British Council em metade cultura inglesa, for which I'll be forever grateful. Na cultura, eu sempre desenvolvi materiais também. Eu acho que desde cedo eu percebi que era uma paixão, assim, era o meu barato era desenvolver materiais. Surgiu cedo ali para você essa vontade. In-house materials. Né? Sim, que eram usados pelos professores da própria instituição, né? As apostilas da cultura inglesa. Em 2001, eu decidi voltar a dar aula full-time. Eu fui para outro Binational Center em São Paulo, chamado Associação Alumni, onde eu dei aula full-time por alguns anos e depois eu virei Head of Product and Development, e onde, de novo, eu desenvolvi materiais para todos os níveis e tal. E, na verdade, eu gostava muito, assim. Então, o meu calling, ele estava muito claro desde o início da minha carreira. E em 2012, a editora Richmond, me chamou para participar de um projeto internacional chamado English IT. E eu seria um dos autores. E eu fiquei absolutamente deslumbrado, assim. Porque aos 40 anos você fica deslumbrado com as coisas ainda, né? As you grow older, you realize que nothing is what it seems. Eu acho que idealmente é uma boa busca, né? A gente ainda se deslumbrar com coisas conforme a gente vai, né, avançando na nossa carreira. Absolutamente maravilhado, porque você sabe que eu me sentia pronto para escrever materiais já desde 2001, mais ou menos. Eu já tinha Delta, que na minha época de dinossauros a gente chamava de Doty. Né? Eu já tinha MA e tal, eu já estava desenvolvendo material há muito tempo. Então eu sentia que eu estava pronto já para desenvolver em 2001, 2002, mas não rolou. E Deus sabe por que não rolou. Não era para rolar, sei lá.
Mas em 2012 essa chance veio. Então eu saí da Lumine. Foi uma decisão difícil, porque era uma escola que eu adorava, era uma grana legal, um cargo legal e tal. E embarquei numa carreira de autor full time em 2012, 2013. Mas nesse momento da tua carreira você ainda tinha contato ali com alunos? Você estava mais na coordenação? Ainda dava aula. E mesmo quando eu entrei para Richmond para escrever, eu tinha grupos particulares também. Na verdade, eu parei de dar aula muito recentemente. Por muito tempo, eu ainda tinha muito contato com aluno, inclusive via Celta, né? Porque quando você observa uma aula, você acaba, de certa forma, entendendo quem é aquele público que está na sua frente, né? Obviamente não é a mesma coisa que dar a aula, mas você nunca fica muito distante do que é a realidade da sala de aula. Tá? Sim. Então, é algo que está muito próximo de mim ainda, né? As necessidades reais dos alunos, tal. Enfim, minha carreira na Richmond teve um tempo X, né? Que meio que terminou na pandemia. Uhum. E desde então eu tenho escrito de forma mais independente. Legal. E feito teacher training, lesson observation, etc. Então, acho que essa contextualização é importante, porque tudo que eu vou dizer nessa entrevista, de certa forma, é informado por essa experiência. Sim. Né? Então, por exemplo, eu sempre dei aula para adultos e adolescentes, raramente para kids. Sim. Então, qualquer observação que eu fizer sobre material design vai ser a partir da minha experiência com adulto e late teens, não com crianças, né? Sim, então sim. É importante que quem assista ao vídeo tenha isso em mente. Tá? E eu acho que, além desse disclaimer, é também interessante você mencionar que um dos principais motivos de eu ter te chamado e insistido na participação sua nessa série e bater esse papo com você foi muito por causa dessa sua experiência com o processo de produção de material. Uhum. Essa série, ela é uma série totalmente direcionada. É claro que outros professores acabam acessando também, mas ela é uma série totalmente direcionada a professores independentes, né? E você disse que você está com pouco contato, né, com sala de aula e tal, mas o motivo de eu ter, né, querido, trazer você muito para essa conversa é por causa dessa sua experiência no processo de curadoria, no processo de seleção, na sua cautela no processo de análise de materiais, porque a partir do momento que um professor decide sair de uma escola que tem um currículo dado e que tem um determinado protocolo educacional a ser seguido em termos curriculares, ele passa da aula independente, isso é uma sensação de liberdade que vem também com um sofrimento, que é o sofrimento de, legal, agora eu tenho, olha que legal, eu tenho um universo de coisas que eu posso fazer. E a mesma coisa meu Deus do céu, tem um universo de coisas que eu posso fazer. Como é que eu faço para selecionar essas coisas? E como é que eu faço para lidar com todo esse material? E isso, muitos professores incorrem no risco, e eu já ouvi você falando sobre isso também, incorrem nesse risco de usar materiais que são inapropriados para determinados níveis. Isso acontece muito. Qual é que seria uma boa diretriz para que professores comecem a usar esses materiais autênticos e comecem a, não só a questão de materiais autênticos, mas comecem a poder analisar a linguagem desses materiais para poder fazer esse julgamento de uma forma um pouco mais acertada de esse material, ele é adequado para um determinado nível, ou esse material ele é adequado para esse outro nível. De onde que a gente parte? Como é que a gente começa a olhar essas coisas? A gente começa com uma boa notícia. Os materiais dos últimos 10 anos, eles já facilitam a vida do professor, da professora nesse sentido.
Porque nos anos 90, começo dos anos 2000, havia uma preocupação muito grande em incluir material autêntico nos livros. Né? Listenings autênticos, readings autênticos nos livros. Autêntico meaning listenings and readings que não foram desenvolvidos especialmente para language learning. E, obviamente, com isso, você tem todos os problemas que a escolha de um material autêntico traz, né? Que, especialmente em termos de grading of language, né? Você quer, por um lado, dizer que o seu livro tem material autêntico, mas, por outro, o trade-off disso é que, na verdade, o aluno pode se sentir um pouco overwhelmed. Essa mistura de inglês e português tudo bem. Inacreditável. Não, tá né? tudo bem. Posso continuar? Pode, tá tudo certo. Estamos nesse contexto já. Acho que tá todo mundo preparado para isso. Ele pode se sentir um pouco overwhelmed com essa autenticidade. Né? Porque um dos mantras que a gente ouviu ao longo dos anos 90, você deve se lembrar disso, não por idade, mas porque ele foi... Ecoou por muito tempo, talvez? Exatamente, ele ecoou por anos e anos e anos. Era o seguinte, era um dos mantras do ELT. Grade the task, not the text. Isso nos dava a liberdade para usar com um básico 2, na época em que a gente chamava A1 de básico 1, básico 2, enfim, com um básico 2, um texto autêntico, desde que as perguntas fossem fáceis, né? Então, uma entrevista de quem era famoso na época, Letterman, do David Letterman, as perguntas eram... Is she happy? How many questions did he ask? How many questions? Is she talking about her career or her love life? Que, na verdade, o aluno consegue responder com muita facilidade e é muito satisfying para nós, né? Satisfatório. Nossa, o meu aluno consegue responder isso assistindo material autêntico, que maravilha, tal. E às vezes até o próprio aluno tem essa sensação, né? Nossa, olha, eu entendi e tal. Eu trouxe uma entrevista do Letterman na aula hoje, professor. Mas você sabe que eu me pergunto se deep down, o aluno, na verdade, não está pensando, tá, tudo bem, eu respondi o true or false, eu respondi o multiple choice, mas eu não entendi quase nada. E é o que, na verdade, acontecia por muito tempo em ELT. Essa falsa sensação de compreensão, né? Isso mudou muito de uns anos para cá, né? Então, eu posso falar um pouco do meu processo de autoria agora, porque, na verdade, não é nenhum segredo de Estado, não é nenhuma informação sigilosa. É o que acontece em todas as editoras hoje, eu imagino. Eu escrevi livros B2 e C1, tá? Nos meus últimos livros. Quase nenhum material era autêntico. Quase nenhum. Sim. Eles eram authentic sounding. Né? Foram materiais que eu adaptei. E eles não eram autênticos por dois motivos. Um, porque existe uma questão de copyright muito, muito complicada. Então, até você conseguir permissão para usar um listening vídeo, um texto, você pode demorar 3, 4, 5 meses, então não dá, né? Eu acho que tem outra coisa também, né? Você vai usar um certo... Eu sei que você vai criar uma cópia, né? Mas mesmo materiais que são produzidos digitalmente, que levam eventualmente para um link no YouTube, o que te garante que aquele vídeo vai permanecer lá? Exato. Por quanto tempo? Que o autor vai que o produtor do conteúdo vai manter aquele material lá? Você não tem o menor controle disso, né? Exatamente, né? Então, a gente acabava adaptando o material, mas adaptando o suficiente para não configurar plágio, né? Para não ser injusto com quem escreveu
o original, né? Uhum. Para se manter um material intelectualmente honesto. Daí a gente cria outro problema. Esse é um problema sobre o qual a gente não fala muito. Quando você escreve um material internacional, as editoras querem que esse material viaje. Eles querem que esse material possa ser vendido na América do Sul e também na Alemanha, e também na China, e também no Japão. E daí uma força unifying force, uma força unificadora que nós tínhamos, que era o fato... Tá autorizado a gente criar palavras em português aqui também. Pode tá criar. Tá tudo bem. Né? Porque quando você ensina alunos que falam português, espanhol, francês, italiano, speakers of Romance languages, você parte de alguns pressupostos, né? Que o aluno vai entender, pode não produzir, mas ele vai entender certas palavras, ele vai entender os cognatos. Quando você quer que um material viaje pelo mundo, você não pode contar com aqueles cognatos. Uhum, sim, né? Sim. Então, por que isso cria um problema? Quando você cria um material, e eu imagino que em quase todas as editoras hoje, eles te dão parâmetros baseados no corpus de Cambridge, chamado English Vocabulary Profile, que é uma lista muito bem feita e super bem elaborada, assim, das palavras que um aluno tem que saber em determinado nível. Isso é feito não a partir de chutômetro, de nada, isso é feito a partir de corpus, eles analisam a produção do aluno. Só que esses alunos vêm do mundo inteiro, né? Isso quer dizer que uma palavra que para um aluno brasileiro seria A2, por exemplo, sei lá, fabulous. Que é muito parecida com uma palavra que a gente usa. Complexity. Cognatos, né? Sim. Para eles, essas palavras são muitas vezes B1, C1, C2. Para o aluno brasileiro, em termos de reconhecimento, eu não estou falando de pronúncia, de uso, de nada, de reconhecimento. Essas palavras são A1 e A2. Então, o que você tem, na verdade, são textos que evitam essas palavras, porque o produto precisa ser vendido no mundo inteiro, né? E que não tiram vantagem do que o nosso aluno brasileiro poderia reconhecer, né? E isso interfere um pouco na complexidade do texto. Porque muitas vezes eles acabam optando por palavras e expressões que teoricamente são B1, mas para os nossos alunos seriam mais difíceis ainda. Né? E a gente acaba entrando agora na questão de grading of reading material. Assim, eu acho que é muito interessante a gente colocar as coisas nesse panorama, porque é sempre uma, vamos chamar assim, de uma zona cinzenta, né? Que os professores muitas vezes eles vão tentar utilizar ferramentas para basear o julgamento, basear decisões que eles vão tomar ao longo do curso. E é importante colocar essas coisas em contexto, porque muitas vezes você vai usar palavras, você vai usar termos de um corpus, não termos de um corpus, mas você vai usar determinadas... o próprio English Vocabulary, qual que é o nome da English Vocabulary Profile. The Vocabulary Profile. Sem você ter essa informação a priori, né, você pode simplesmente essa prática de associar palavras e expressões a um determinado nível e de uma forma não muito... uma forma até acrítica, né, de pensar, não, essa palavra está dentro desse determinado nível. Será que o seu aluno, que é um aluno A2, teria dificuldade em processar uma expressão como essa, Exatamente. Que é uma expressão B1? E eu acho que é aí que a coisa começa a ficar ainda mais delicada,
quando a gente olha para a prática do professor particular. Que aí o professor particular, ele se depara com uma determinada... Ele está frente a frente com uma pessoa que, né, é dado um determinado nível para aquela pessoa e tem a possibilidade de trabalhar com determinados materiais com essa pessoa. Vou pegar um vídeo para trabalhar com o meu aluno. Com o meu aluno, que é um aluno, se eu puder colocar aqui um desafio pra gente, vou pegar um vídeo para trabalhar com o meu aluno A2. Quais são as dimensões desse vídeo que um aluno desse... Eu sei que você puxou o assunto pra gente conversar sobre textos, eu não sei se o texto você busca... Podemos falar das coisas juntas, né? Então, aí eu vou trabalhar com vídeo com o meu aluno, ou com texto com o meu aluno A2. O que eu tenho que olhar para esse material para meio que ter certeza que o meu aluno vai conseguir processar esse material? E se A2, né, não for o caso, porque você tem produzido mais materiais B2 e C1, a gente pode também conversar desses outros níveis, mas o que eu tenho que olhar? Quais são as dimensões daquele material que eu tenho que olhar para ter esse cuidado de garantir que eu estou apresentando um texto para um aluno meu e que ele não vai sair daquela aula frustrado por se sentir, né, overwhelmed com essa experiência? Nossa, Arthur, tem tantas camadas isso. Vamos lá, se eu começar a viajar, você me para e me puxa de volta. Vamos lá. A primeira coisa é conhecimento, background knowledge, né? É conhecimento anterior. Acho que quanto mais o aluno conhecer, entender sobre o tema do texto ou do vídeo, mais fácil vai ser a compreensão. Mas daí isso bifurca. Vai ser mais fácil porque ele já sabe o suficiente sobre o tema, ele vai acabar processando o texto. E quando eu falo texto, é listening or reading, tá? Ele vai acabar processando o texto top-down. Sim. A partir do que ele já sabe sobre o tema, ou, na verdade, o que ele já sabe sobre o tema vai ajudá-lo a entender o que é efetivamente dito naquele texto, assim. Então, é uma faca de dois gumes, assim, a gente precisa tomar cuidado. Sim. Por outro lado, se você apresenta um texto sobre o qual o aluno não sabe absolutamente nada, a compreensão vai ficar mais difícil, sem dúvida alguma, né? Por mais que eventualmente aquele material contenha uma linguagem que esteja dentro do espectro compreensível daquele aluno, né? Na hora de adaptar, vamos bifurcar de novo, agora pensando em textos escritos. Muitas vezes a gente olha para o texto e fala, não, isso eles vão entender, não vão mais ou menos, tal, e a gente quer adaptar aquele material. Então precisa tomar cuidado com a adaptação, porque a adaptação pode tornar a compreensão mais difícil ainda. Porque às vezes, tentando simplificar, a gente tira clues contextuais que iriam, na verdade, ajudar. Nossa, assim. Isso já aconteceu comigo e não foi uma vez só. Né? A gente acha que está facilitando, mas na verdade não está. E, ao mesmo tempo, pensando no que eu disse anteriormente sobre o material autêntico ser relativamente raro nos livros de hoje, ele passa por adaptações do autor, eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: o texto está bem escrito do livro, tá? Porque muitas vezes o aluno pode ter dificuldade em entender o texto, não só por conta do vocabulário, não só por conta da estrutura das frases, é porque o texto não está bem escrito. E ele pode não estar bem escrito porque aquele autor que viu um original e adaptou, não adaptou bem o suficiente. E o editor, por algum motivo, não conseguiu reformatar aquilo. Então essa é uma pergunta importante também. O texto é bem escrito? Está bem escrito? Na hora de você avaliar um material, acho que vale a pena olhar isso. É um texto bem escrito, porque then you're halfway there, né?
Sim, sim. Em relação a vídeo, a questão fica complicada também. Porque, por um lado, um vídeo te dá mais visual clues. Sim. Por outro, ele aumenta o processing demands, né? Você tem mais coisa para processar. Uhum. E muitas vezes a imagem não vai necessariamente ter a ver com a fala. Então, você dá mais clues, mas você aumenta o processing load. E outra coisa, há muitos anos, assistir um vídeo era um evento numa sala de aula. Seja numa sala de aula, seja com um professor particular. Porque não existia YouTube, ou o YouTube não era tão popular assim. Então, o vídeo era um evento. Imagina quando eu... Eu consegui o VHS eu consegui marcar no VHS Você qual tem era que o trecho que eu... reservar o VHS. E tem o carrinho do vídeo que você leva para a sala. Era um evento tal, né? Ou reservar a sala de vídeo. E, na verdade, hoje, o vídeo é parte da nossa vida. Tipo, não tem um dia em que você não assista a um vídeo, né? E muitas vezes em inglês. E eu fico me perguntando se a experiência de assistir um vídeo, ela não acaba se tornando tão diferente da experiência de assistir algo para aprender um pouco de língua, que é difícil o aluno sair do modo tô no ônibus assistindo um vídeo no YouTube em inglês, né? Porque muitas vezes tem legenda e tal, para entrar na sala de aula e falar: ah, tá, não, aqui eu preciso entender um pouco mais, prestar atenção em detalhes, até notar uma estrutura nova, uma palavra nova tal. Então, eu acho muito importante que na hora de escolher vídeos para usar em sala de aula com seu aluno e tal, você escolha vídeos muito curtos. Muito curtos, tipo, sei lá, 3 minutos no máximo. Uhum. Porque daí o que você faz? Você consegue tocar uma vez for General Comprehension com uma pergunta muito básica. They're talking about... Pá, pá, pá. Porque senão, o que você vai ter? Um aluno que fica ora olhando para a tela, ora olhando para o papel. E, na verdade, o listening through video, ele vira um listening through audio, porque a pessoa está olhando para o papel, né? Exato. Então, a primeira pergunta precisa ser muito genérica, muito fácil de responder, para a pessoa poder olhar na tela. E a partir daí, você conseguir cortar o vídeo, quebrar os vídeos e tocar aqueles pedaços relevantes again and again and again, para que o aluno possa sair da sala falando: nossa, que difícil. Eu suei hoje. Mas consegui processar. Aprendi, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Porque senão a pessoa vai chegar em casa, vai estar jantando com os pais lá, ou com a esposa. Falar: tá, não, a professora tocou um vídeo lá, it was fun. E na verdade, ele quer ir muito além disso, né? É bem isso. Que aquele vídeo tenha um learnable moment muito claro. Eu acho que a gente só consegue isso com materiais bem curtos, assim. Eu vou falhar aqui em lembrar exatamente onde que eu ouvi essa história, mas é a história de um professor... É a história do professor que levou o violão para a sala de aula. E aí o professor levou o violão para a sala de aula e tocou a música. E a música, ela destacava determinados elementos linguísticos que eles estavam estudando ali, modals, alguma coisa do tipo assim. E aí o aluno encontra o professor 10 anos depois, o aluno tá na faculdade: ah, professor, eu nunca me esqueci daquela aula que o senhor levou o violão e tal. Ah, você lembra que a gente trabalhou? Eu não lembro, mas foi uma aula muito legal que tinha o violão. Então, acaba meio que... acho que a gente precisa, né, ter esse cuidado de não fazer com que o apresentar o material seja simplesmente
pelo entretenimento da coisa, né? E que tem essa função. E isso que você comentou do faça uma pergunta simples. Nossa, isso assim, não foram poucas vezes que eu cometi esse erro também. E eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente em algum momento cometeu esse erro. De você vai apresentar um vídeo e você faz lá 5, 10 perguntas sobre o vídeo no começo. E o aluno tá lá, mas eu queria ver o que estava acontecendo, Exato. Mas eu tenho que ficar escrevendo, eu tenho que ficar anotando aqui, e eu tenho que completar as lacunas, e eu tenho. Então, é uma experiência muito frustrante. Áudio, né? Pois é. Ou alguma coisa que seja. Alguma coisa que também seja interessante de ser mostrada sem áudio, depois ser mostrada com vídeo, né? Mas aí a gente entra num universo muito mais complicado, né? De uma coisa que você tem que... Aí o trabalho de já selecionar alguma coisa que é complicada fica ainda mais complicado, que é tipo... E algo muito importante, Arthur, eu não sei se eu tô desviando um pouco agora, mas qualquer coisa você me corta. Tá, tudo bem. É focar em pronúncia, né? É você trabalhar... Sei lá, você seleciona um vídeo de 3 minutos. Então, a primeira pergunta é ampla o suficiente para a pessoa poder assistir o vídeo sem ficar olhando para o papel, tá? Daí, a segunda, os true or falses da vida, os multiple choices e tal. Mas um terceiro momento em que você peça para o aluno te dizer exatamente o que foi dito naquela frase. A gente conseguir afunilar meio que cada vez mais, né, pro mais específico. É esse momento que o aluno vai prestar atenção em weak forms, nas contrações, em tudo aquilo que, na verdade, torna o listening muito difícil, né? Então, uma atividade que eu gosto muito é destacar uma das frases com gap. E pedir para ele me dizer quantas palavras foram ditas naquele gap. Tá. Isso é muito legal. Então, por exemplo, I should have told her I'm sorry. Olha o quanto aconteceu nessa frase. Should have told her. Told her. I should have told her. Então você vai ter alunos dizendo, não, ele disse 2 palavras, ele disse 4 palavras. Né? E você poder tocar aquela frase over and over até eles perceberem o que aconteceu naquele listening, eu acho muito importante, porque eu acho que os últimos anos nos ensinaram a enfatizar muito a fase pre-listening. Vocês vão ouvir um áudio sobre tal coisa. O que vocês sabem sobre tal coisa? Isso tirando, eu ia falar isso tirando tudo que foi falado antes, né? Mas de fato, aí começa aí, né? O que você conhece sobre o assunto? O que você... Ou faz umas... Óbvio que é importante. Você precisa colocar o aluno naquele frame of mind. Mas cada listening é único. Porque na sala de aula, você vai dar um listening sobre... sei lá, arquitetura em Berlim, você vai criar um pre-listening que leve o aluno para aquele universo, para que ele entenda tudo aquilo. Mas na vida real, ele vai ouvir sobre qualquer coisa, sem nenhum tipo de preparo. E, na verdade, o quanto ele vai entender, acho que depende de 3 coisas. 1, do quanto ele sabe sobre o tema. Sim. 2, do accent. True. 3, da velocidade da fala. True. 4, eu falei 2, mas são vários, né? 4, do vocabulário que é usado. True. Mais 5, dos weak forms. Do connected speech. E, na verdade, isso dá para treinar. Porque se a gente treina o aluno a entender o que o Richard Caldwell, que é um teórico que falou bastante sobre isso. The substance of sound. Quando a gente consegue treinar o aluno para decodificar o inglês melhor, com todas as contrações, todos os weak forms, todos os elisions, etc., na verdade, ele vai levar isso para qualquer listening dentro da sala de aula e fora, né?
Então, eu acho que um dos erros da era comunicativa foi ter dado importância demais para o pre-listening, para ativação da esquemata, para background knowledge, e importância de menos para a espontaneidade, talvez, do assunto. E para o que acontece na vida real com os sons, né? Eu acho que a gente só começou a retomar isso de uns 10 anos para cá, mas ainda está incipiente. Eu acho que tem chão para a gente enfatizar isso ainda mais. The Greenhouse, The Garden and the Jungle. Isso é uma referência. Eu não vou me lembrar agora. Você conhece essa referência? Eu não vou me lembrar exatamente agora quem é o autor. Eu tava nodding aqui, just to symbolize, mas eu nunca... Não, existe uma referência, ele foi trazida na entrevista que eu fiz com o Deller aqui. Quem quiser também, depois disso aqui, fica aqui. Depois você vai lá e vê. Mas quem quiser dar uma olhada, tem uma referência do Greenhouse, que é... The Greenhouse são as palavras ditas como nós conseguimos processar, né? The Garden é um ambiente um pouco mais aberto, né? Que é um pouco menos controlado, mas ainda assim um pouco controlado, que a gente fala de forma pausada, mas ainda assim conectado. E The Jungle, que é como a coisa acontece lá fora e ninguém consegue acompanhar nada que tá falando. Esse que seria esse The Jungle, né? The Greenhouse, The Garden and The Jungle, né? E a ideia de usar esses tipos de materiais autênticos tem muito o propósito de ajudar o aluno a chegar na selva, né? Chegar in the jungle, né? Sem esses preparos. E assim, soando repetitivo, eu sei. Para que a gente possa fazer isso, os materiais precisam ser curtos. Então, se achou um vídeo maravilhoso de 10 minutos, escolhe os 3 melhores para você poder, primeiro, um listening for gist, depois listening comprehension, your run-of-the-mill true or false question, e posteriormente aquele trabalho com sons. Sim. You squeeze it dry, you know? Pegar aquelas 3 frases e voltar e repetir. Porque em termos até da percepção do aluno, do que eu aprendi nessa aula, porque meu marido fez uma escola de inglês por uns tempos, não posso falar qual, tá? Ok. E obviamente, toda vez que eu ia buscá-lo na aula, sexta-feira à tarde, a minha primeira pergunta era: o que você aprendeu hoje? Que eu queria ver, na verdade, qual era a percepção dele sobre o que ele aprendeu. E é muito interessante, porque raramente não, mas nem sempre era sobre o teaching points da aula. Muitas vezes era sobre as atividades que eles fizeram. Sim, ou uma impressão que ficou ali de uma coisa que aconteceu, né? E, na verdade, eu conheci o material bem. E ele sempre falava, não, ela fez um listening lá e a gente ficou 10 minutos tentando entender o que foi dito. Ok. E para ele ficou como um ganho de aprendizado. A gente aprendeu isso. Ao passo que, se fosse apenas em true or false da vida, provavelmente ele diria, teve um listening lá, né? Então, eu acho que é muito importante afunilar até the substance of sound, né? Eu queria que... Acho que é uma das mensagens que eu queria deixar nessa entrevista. Não, eu acho que, e assim, acho que muito da sua fala é a importância da gente focar na qualidade do que está sendo trabalhado e não na quantidade em termos de tempo, de exposição. Totalmente. E tal, né? É muito comum a gente encontrar materiais por aí que, assim, dentro de uma aula tem 3 vídeos diferentes. Assim, tem uma aula de 60 minutos aqui. Aí tem 3 vídeos diferentes dentro da mesma aula. E aí a gente não consegue dar a devida atenção para nenhum dos 3.
né? Nessa pressa de talvez de trabalhar os 3 e tal, né? E diminuir a quantidade para poder enfatizar a qualidade do trabalho que está sendo feita dentro daquilo, né? Exatamente, porque assistir a um vídeo to get the main idea, eles já fazem em casa. Conversar sobre depois, Só em casa. Luiz, em termos de recursos que professores têm, que tipo de ferramentas que professores têm, que podem usar para ajudá-los a tomar essa decisão de qual material é adequado para tal nível? Por exemplo, para texto, existe um site chamado Text Inspector. Você coloca qualquer texto lá e ele vai te dizer se é A1, A2, B1, B2, etc. E eu já testei isso várias vezes, assim, e eu queria muito que funcionasse, Arthur, porque ia ajudar o meu trabalho, Sim. ia ajudar o trabalho dos professores com quem eu interajo e tal. Tem muitas falhas. A primeira é se basear muito nessas listas de vocabulário, como a de Cambridge. E veja bem, eu não estou criticando a qualidade do que Cambridge fez na lista dela. Certo. Eu só estou dizendo que ela é universal. Ela é feita para o mundo. Né? Ela é uma lista onde Fabulous possivelmente é C1 e não A1 para um aluno brasileiro. Oxford tem uma lista também que ligeiramente diferente, mas as premissas são as mesmas. Então, esse Text Inspector, ele se baseia não só, mas em grande parte nessas listas. E daí você tem um texto que é enviesado para uma visão muito universalista de language learning, assim. Sim. Que o que é bom para o chinês é bom para o brasileiro. É um problema. Tá? O segundo problema é como ele decodifica o texto em si. Semana passada eu dei um workshop justamente falando sobre isso. E eu peguei um texto analisado pelo Text Inspector. E eu copiei e colei um texto lá e ele analisou palavra por palavra. Então, em um determinado momento do texto, uma das frases dizia "And before you know it..." Ele analisou before como A1 ou A2, talvez, you como A1 and know como A1. Então, para o resultado final daquele texto, aquelas palavras eram A2, A1, A1. Mas se você pegar a expressão como um todo, before you know it, isso é algo tipo B2 para cima, para eles entenderem. Né? Não é simplesmente entender as palavras isoladamente. Não. E por enquanto, eu acho que isso pode melhorar no futuro. Por enquanto, esse tipo de tool não consegue parse, não consegue destrinchar o texto nos chunks que importam. Então, cara, o conselho que eu vou te dar é o mais vago, o mais wishy-washy, o que você mais vai odiar. Mas assim, usa o bom senso. Olha para aquele material, pensa nos seus alunos, pensa no seu processo de L2 learner, assuming que você fala. Você fala inglês, o inglês como segunda língua. No processo pelo qual você passou, pensa nos seus alunos, usa a intuição, usa o bom senso. Por enquanto, eu acho que é a ferramenta mais precisa, assim. Agora, com AI galopando a passos largos, assim, daqui um ano e meio, essa entrevista pode não fazer sentido mais, né? Eles podem já poder fazer isso por nós. Tá? E já tem algumas ferramentas que dá para ser feitas, né? Do tipo, se você alimenta uma AI com textos sabidamente A1, sabidamente A2, você pode treinar aquele chat para identificar melhor aquele material para você, né?
Mas a minha experiência com AI e CFR tem sido bem ruim, assim. Não tem, eles não são muito... Não tem muito essa capacidade de discernimento por conta própria, a menos que você alimente e, né, crie conteúdos dentro de chats ali que permita que tome melhores decisões, mas naturalmente assim, não. Eu acho que daqui um ano e meio, vai estar bem melhor. Uhum. Eu acho que por enquanto a gente precisa editar muito ainda. Sim. Luiz, falamos sobre compreensão auditiva, falamos largamente sobre compreensão auditiva, em alguma medida também falamos sobre textos, né? Processo de identificar e eventualmente até de adaptar materiais para dentro de determinados níveis. Aí também tem um outro espectro que é muito presente nas nossas aulas, que é também o trabalho com language, né? E tudo bem, tem professores particulares que trabalham com o language que é proposto no coursebook. Ok. Não estamos fazendo uma crítica com relação a isso. Não estou, particularmente, fazendo uma crítica com relação a isso. Já há muito tempo eu faço isso e também sei de muitos professores que fazem, que é a intenção de trabalhar com language de uma forma que seja mais responsiva à demanda de determinados alunos. De trabalhar com expressões, com vocabulários, com collocations, que sejam mais responsivas. Da mesma forma que os vídeos também são, os textos também são. Então muitas pessoas que trabalham com material autêntico trabalham com o intuito de ser mais responsivo a uma demanda que um determinado aluno está trazendo. E isso muitas vezes também acontece com language, né? E aí, como é que acontece essa... vamos falar... Se a gente puder começar falando de gramática em si e a gente depois salta... Não sei se você quer fazer uma distinção entre essas duas coisas. Se não quiser também, não tem problema. Mas como é que a gente entende a progressão de algo que é a gramática? Tipo, o que é uma gramática mais elementar? O que é uma gramática intermediária? O que é uma gramática mais avançada? Como é que é dado esse processo de evolução da gramática conforme a evolução dos alunos, conforme eu tenho alunos mais básicos, intermediários e avançados? O que você tem a dizer sobre isso? Nos livros, Arthur, se você sentar um dia, se você tirar um dia para ir numa Martins Fontes, para quem não é de São Paulo, é uma de Zau, né? É uma livraria. Muitos livros de ELT, dezenas, assim. Então, digamos que você queira tirar um dia, uma tarde, e sentar lá, tomar um café e pegar 10 títulos que te chamem a atenção por algum motivo. Uhum. Você comparar o sílabus gramatical dos 10 títulos, eles vão ser basicamente iguais. Esses 10 títulos que você está falando são coursebooks, assim, né? Tá, ok. São coursebooks, das editoras grandes, tá? Certo. Eles vão ser basicamente iguais. Algumas diferenças, né? Em alguns você vai ter o começo do Present Perfect no livro 2, outros no finalzinho do livro 1. Ah, tá. Você vai ter algumas diferenças, mas basicamente você vai ter um sílabus muito, muito parecido. Por quê? Porque existe uma expectativa do mercado para isso. Então, quando muitas vezes numa escola você está analisando livros, você espera que em nível tal as pessoas, os alunos aprendam aquilo, tal, inclusive porque talvez os pais esperem. Tem toda uma rede de expectativas norteando o syllabus design de uma editora, né? Então, quando eu estou falando isso, não é de forma crítica, é de forma factual. Sim. Os syllabus estão muito, muito parecidos. Até talvez como uma resposta de mercado, né? Exato, porque se você propõe algo muito, muito inovador, o livro não vai vender, né? E existe uma teoria segundo a qual você tem que manter o status quo 80% e inovar 20%.
Então você inova na periferia, nas bordas. Mas o status quo você mantém, né? Então, uma editora grande investe muito dinheiro no livro. E assim, eu tô falando de algo que pode chegar a $1 milhão. Sim. Um produto novo. Sim. E quanto mais você investe, menos risco você quer ter. Então, é óbvio que os syllabuses vão ser parecidos, né? O meu lado anarquista, Arthur, se eu tivesse muito dinheiro e uma editora e muito dinheiro... Tipo Cidadão Kane, assim, Cidadão Kane do ELT, assim, né? Exato. Eu faria várias mudanças, assim. Número um, eu ensinaria o passado muito antes do que... Era exatamente essa brincadeira que eu ia fazer. Do tipo assim, e aí, como é que tá o inglês? Já aprendeu o passado? Do tipo assim, como se aquilo fosse um marco de evolução que veio depois do presente, assim, né? Porque, de verdade, tudo bem, o passado envolve uma manipulação de mais formas. Você tem os verbos irregulares, tal, tudo bem. Envolve saber qual é o verbo que você tem que usar em determinadas situações, Mas eu não estou convencido de que o passado é intrinsecamente muito mais difícil que o presente, assim. Sim. Eu quero poder chegar para o meu aluno de básico 1, A1, na quarta aula e perguntar How was the weekend? E eu quero que ele me diga algo. E, na verdade, a gente não precisa esmiuçar o passado gramaticalmente de uma forma muito elaborada para isso. Se ele souber I went to... I didn't do much. I stayed home. Já tem algo acontecendo lá em termos de comunicação. E aqui nós estamos falando de um ensino de gramática de forma léxica, né? Exato. Exato. E, na verdade, você ensinar o passado de forma léxica, isso prepara o terreno para daqui a algumas lições ele aprender de forma mais gramatical. Sim. Ele chegar e falar, tá, então esse was aí é quando a gente perguntava how was your weekend? Né? Eu acho que tem muito, a gente tem muito a ganhar, teria muito a ganhar com isso. Mas não é o ethos do ELT no momento, não é... Deixa eu só fazer uma observação. É o vocabulário funcional de sala de aula que a gente aprende na aula 1 do may I go to the bathroom? Can you speak more slowly, please? Né? Uma anedota. Quando eu tinha 14 anos, não, muito antes, eu tinha 11 anos. Eu peguei um livro da minha mãe de inglês e tinha um chunk assim, What do you want me to do? What do you want me to do? E eu perguntei para ela, o que quer dizer isso? Ela me falou, o que você quer que eu faça? Por algum motivo, não me pergunte por quê, eu decorei aquele chunk. Sim. What do you want me to do? E eu passava o dia inteiro perguntando What do you want me to do? What do you want me to do? E ela me ensinou a pronúncia também. What do you want me to do? Anos depois, quando eu entrei na cultura inglesa e a lição gramatical era verbo, objeto, to, expect someone to do something. Imediatamente eu voltei para o meu chunk. What do you want me to do? E falei, tá. Então isso é aquilo. Uma expressão disso, né? Exato. Então esse movimento de começar com síntese, os chunks, né? Os chunks, E depois ir para análise, a gente perdeu isso a partir dos anos 90. E é um movimento que se eu tivesse algum poder em ELT, eu gostaria de retomar. Sim. Né? Então, voltando para a pergunta original, por que não o passado antes? Por que não esquecer coisas como will and going to? Isso é uma coisa que eu tenho tanta preguiça. Eu tenho muita preguiça também. Por que não esquecer stated verbs, quando na verdade os nativos educados
já estão usando I'm Wanting. Gente, a minha editora do meu último livro da Richmond falava I'm not understanding, papapá. E ela era uma editora maravilhosa, né? E ela falou I'm not understanding. Por que isso? Porque aqueles backshifts enormes de reported speech, quando na verdade, se a gente consegue com que o aluno não diga he said for me that, se a gente conseguir trabalhar nos verb patterns e um pouquinho no word order, o backshift, na verdade a gente trabalha contextualmente lá no B2 e tal. Então eu adoraria fazer muitas mudanças assim, mas não é o momento. O ethos do IELTS está em outro lugar agora, né? Então, quando você vai escolher um livro, isso vai estar lá. Você vai ter o passado na unidade 12, o presente antes, você vai ter todos os pontos gramaticais que você odeia ensinar, vai estar lá. Então, o que escolher no meio início, assim, né? Dos 10 livros que você vai olhar na Martins Fontes eles vão ser tão parecidos. Você vai escolher, na verdade, eu acho, o livro que não coloca uma lupa naquelas diferenças muito complicadas, né? Naquele livro que não contrasta coisas parecidas cedo demais. Naquele livro que quebra conceitos difíceis em lições diferentes. Então, na maldita lição do Present Perfect, vai estar o ever numa lição, o already at vai estar lá no fundo. Eles não vão estar juntos, né? E acima de tudo, você vai escolher o material que nos exercícios não torna a sua vida como professor infernal. Então pensa num exercício em que o aluno tem que escrever e tem que escolher entre must and should. E na verdade, na hora de corrigir, os dois são ok. Às vezes, né? É uma aproximação tão grande, né? Você dá isso para um falante nativo, e na verdade eu estou usando falante nativo agora, não como alguém cujo inglês é supremo, mas como alguém cujo inglês foi aprendido de forma mais... talvez não influenciado por esse tipo de né, pensamento. Exatamente. Ele vai olhar para o exercício e falar, as duas, né? Então, escolhe o livro em que os exercícios tornem as escolhas muito claras. Porque isso, na hora de corrigir a atividade, vai te poupar muita dor de cabeça. O que você diria que é a diferença, por exemplo, de uma gramática intermediária para uma gramática avançada? O que você tem de gramática no avançado? Você tem, classicamente, inversion. Not only did I... que se você ensinar como chunk, você pode ensinar no B2. Você não precisa nem ensinar no avançado. Mas você tem as inversões avançadíssimas. Você tem os dangling participles da vida, né? Que são complicados até para os nativos. Você tem aqueles pontos que vão dar para o aluno uma percepção de progresso, mas que em termos da produção dele não vão fazer muita diferença. Então, na verdade, o que vai separar o avançado do intermediário é Lexis. E eu estou falando de Lexis, na verdade, no sentido mais amplo. Estou falando de lexical chunks and constructions e tudo, né? E eu acho que a gente peca um pouco no avançado em transformar coisas que deveriam ser lexis into grammar. Eu vou te dar um exemplo. Na Alumni, a última escola em que eu trabalhei, os avançados, mais para o final dos avançados, eles eram divididos em módulos, né? E eu me lembro perfeitamente de pegar um grupo de current events, que era um curso onde basicamente eu fazia o que eu quisesse, né? A gente falava de assuntos atuais, tal. Imagina dar um curso desse hoje, né?
Muitos ovos para pisar, assim, né? Naquela época, dava para dar um curso desse muito bem, então. Current Events. Eu me lembro de pegar um determinado chunk de um vídeo, que era o seguinte: The odds of happening are very slim. Daí eu gostei daquele chunk, tirei do vídeo, pratiquei com o grupo. Gente, até repetição eu fiz drilling, eu fiz tudo com aquele chunk. The odds of ing verb happening are very slim. E eles aprenderam, e eles começavam a usar e brincar com aquilo. Sim. Coincidentemente, eu peguei o mesmo grupo num curso de gramática, que eles chamavam de Advanced Grammar 2, que era aquela gramática avançadíssima, onde isso apareceu novamente como gramática. E eu nem lembro que nome eles deram para isso, algum clause da vida. Tá? E ninguém entendeu nada, e todo mundo ficou desesperado. E, não, teacher, o que é isso? Eu nunca vi isso. Naquele momento eu falei, gente, remember, the odds of that happening are very slim. Ah, é isso é aquilo. E a partir daquela referência concreta, eles pegaram a estrutura. Which makes me wonder, por que a gente precisou traduzir aquilo em um ponto gramatical, sendo que o chunk já estava tão bem assimilado e a gente poderia ter expandido com outros chunks, né? Então, se no meu mundo de milionário que tem um publishing house, os meus níveis avançados teriam uma carga lexical muito maior, com tempo para remedial grammar, porque muitas vezes o aluno chega no avançado cometendo erros de B1, B2, inclusive, por exemplo, concordância, subject-verb agreements. Sim, eu ia comentar de um problema muito comum que eu observo ainda, é alunos avançados não terem clareza do que influencia o uso de AN, vamos dizer assim. Tem muita coisa básica, Arthur, que inclusive a hora de atacar o avançado, porque eles já estão developmentally ready. Tem uma maturidade ali já estabelecida para eles conseguirem processar determinados conceitos, né? Exatamente. Então, eu me lembro de um aluno, era um C1, na verdade, ele errava muito concordância com people. E eu corrigi, até que um dia eu expliquei, fulano, people é igual a they, então they go, não they goes. E ele ficou absolutamente em choque, e ele me disse, mas por que ninguém me disse isso antes? Então, muitas vezes a gente assume que um erro de concordância é só um slip, quando na verdade pode ser falta de awareness de algumas regras e tal, né? Então, eu acho que o avançado teria que ter mais espaço para esse tipo de trabalho com language e tal. Não, eu concordo muito com você. É uma coisa que eu tenho feito, assim, o espaço que eu reservo do meu syllabus, né, do meu currículo para alunos que são até B2 ou C1, é um espaço muito pequeno para gramática. São mais esses espaços, assim, dessas coisas que eventualmente podem causar um estranhamento, erros que são carregados, né, por influência aí, talvez por vícios e tal. Eu concordo bastante com essa proposta. Luiz, eu acredito que seja isso. A nossa... Eu tenho muita coisa que eu gostaria de explorar ainda dentro desse tema de grading e espero, eventualmente, no futuro a gente poder voltar para conversar um pouquinho mais sobre esses detalhes, mas eu agradeço muito a sua disponibilidade para falar sobre esse tema. Acredito que é uma luz muito importante para a gente dar para professores, principalmente para professores que estão habituados a trabalhar de uma determinada forma,
e que talvez estão dando murro em ponta de faca e tendo dificuldade de ver resultados ali, para poder olhar para a evolução do idioma, a evolução da linguagem e entender o que é um progresso de um aluno, olhar isso de uma outra ótica, né? Ter uma outra perspectiva dentro disso. Você mencionou que uma das suas publicações é o English ID, que é um material que ainda é produzido. Sim, Sim, o English né? ID, ele é produzido. Identities O Identities também. O Identities é a sequência do English ID, né? Eu não acho que ele tem ou vai ter uma segunda edição. E o Personal Best também, que eu escrevi o B2 e parte do C1, que ainda são materiais disponíveis e tal. Sim. E eu tenho meus materiais de... Você tem os seus materiais próprios, Study, que eu publiquei independente na Amazon. E o último... Pode fazer jabá? Pô, claro, por favor. Os últimos? Não, vamos lá. Não precisa ir pros últimos. Podemos ir pros tem os clássicos. É o Academic Writing Lifesaver, que é basicamente um livro para quem precisa de escrita acadêmica e precisa melhorar a gramática, vocabulário e pontuação pertinentes à escrita acadêmica, né? Porque o que a gente mais vê são materiais para esse público cujos exemplos não têm absolutamente nada a ver com escrita acadêmica, né? Mary and John went to the movies, papapá. E eu me propus a fazer um material cujos exemplos são verossímeis, né? Em termos do tipo de escrita que eles vão ter que fazer e tal. Sim, então, e é o material que eu tive contato, foi realmente um material muito legal. Ele é, assim, direto ao ponto, são unidades curtas, são explicações e exemplos claros e suficientes, tem sessões de self-check lá, né, para poder verificar a compreensão, é muito legal. Eu tô feliz com o material, ele saiu em abril, tá, então acho que tem um futuro bom ainda, ele tá à venda na Amazon, digital e paperback ele vem importado, mas ele tá demorando tipo 2 semanas assim, e o preço tá ok, então acho que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Quem quiser me acompanhar, eu ainda tô no Facebook, Luiz Otávio Barros, Instagram, luiz.otávio.barros. Luiz com Z. Luiz com Z. E eu tenho um site também que tá meio abandonado, mas eu acho que tá na hora. Eu comecei a mexer nesse site. Então, quem quiser dar uma xeretada lá é luizotaviobarros.com. Legal. Além desses materiais, você também é o autor de... Vamos lá. The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need. The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need, que são frases prontas para quem precisa se expressar de forma clara e coesa na escrita acadêmica. 100 Phrasal Verbs to Learn for Life, que é um livro que... ele está aqui do meu lado, na verdade. Que é um livro que realiza um sonho antigo meu de ensinar phrasal verbs sem mencionar type 1, type 2, separable, inseparable, que eu acho que não ajuda e pode vir a atrapalhar. Até atrapalhar, a minha experiência é que às vezes até atrapalha mesmo. Então é um livro que eu escrevi na pandemia, English in the News, que é um livro sobre vocabulário que você encontra em news articles, em headlines, tá? Sim. E agora Lifesaver, que eu acabei de mostrar, e ainda este ano, primeira mão, hein? Opa! Teremos a 2ª edição do Academic Phrasebook. Vai ter mais exemplos, uma divisão mais clara. Esse foi o meu primeiro livro self-published.
E hoje, obviamente, eu vejo quais são as falhas dele, então a gente vai ter uma segunda edição corrigindo e melhorando tudo isso. Eu espero poder lançar esse ano. Muito legal, muito legal. Aguardaremos, então, notícias. Muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado a você, meu querido. E para você que acompanhou até aqui, lembre de deixar a sua interação aqui com a gente. Continua essa conversa aqui nos comentários. Deixe seu like, deixe a sua inscrição e fica ligado para os próximos episódios. Até mais.